Bem-vindo ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto é uma iniciativa do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. O objetivo é estudarmos juntos as obras ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o livro Vinha de Luz. Você que está vindo pela primeira vez e você que já acompanha a nossa programação podem contribuir para a melhoria do projeto, fazendo a sua inscrição, acionando o sino, oferecendo sugestões, fazendo comentários, divulgando os nossos vídeos e, naturalmente, acompanhando conosco a reflexão. A lição de hoje é a de número 12, com o título Padrão. Emmanuel utiliza-se dos Atos dos Apóstolos no capítulo 11, verso 24, com o seguinte enunciado: Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E ele faz o seguinte comentário: alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculo de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não representa óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar-se os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a quaisquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apostolado. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações com Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouviremos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não podemos esquecer. Muito importante essa lição, porque ela vai buscar uma fonte histórica muito importante para o nosso pensar. A igreja de Antioquia, onde se dá o fato narrado pelo Ato dos Apóstolos, foi uma das igrejas mais fluentes, mais vividas na experiência do Cristo, e com a movimentação mais constante dos cristãos. O apóstolo Paulo dedicou-se muito a ela, fazendo várias incursões naquela região e visitando repetidamente aquela comunidade, juntamente com o apóstolo Barnabé, o companheiro das suas jornadas, das suas caminhadas. E naqueles dias, havia alguns conflitos que surgiam na interpretação da conduta dos cristãos e na atitude e na atividade das celebrações dos cultos. E Barnabé
é chamado para que esses conflitos pudessem ser discutidos entre eles. E Paulo, junto com ele, estavam lá fazendo as suas incursões para ajudar no entendimento, na compreensão e na prática do melhor evangelho. Barnabé, num determinado momento em que fora chamado a intervir diretamente nos cultos, fez pregações de alto nível, chamando os cristãos ao raciocínio, à boa análise e a uma postura que tivesse um sentido que Cristo propunha nas suas pregações. E ele, porque era um homem reto, um homem de saber e um homem de fé, conseguiu acalmar os ânimos, ajustar as consciências e estabelecer raciocínio que pudesse permitir aqueles frequentes daquela igreja a se ajustarem com a proposta do Cristo. Por isso, ele conseguiu reunir em torno de si e naquela igreja, para aquela comunidade, uma grande multidão de fiéis. Foi uma época de muitas conversões ao cristianismo. O cristianismo nascente tem Antioquia como referência dessas incursões no aprendizado com Cristo. É a igreja onde, com a participação dos vários primeiros cristãos, dos vários apóstolos de Jesus que sempre ali estavam, que surgiu a primeira denominação dos cristãos, ou seja, a primeira ocasião em que os frequentadores da igreja foram chamados de cristãos, seguidores do Cristo. Daí vem o nome cristianismo. Muito interessante a gente pensar nisso. Entretanto, Emmanuel está nos levando a refletir em torno dessas questões e, ao mesmo tempo, nos levando a pensar nessa nossa conduta de alguém que queira, de alguma maneira, pregar os evangelhos. De alguém que, de alguma maneira, queira levar ao conhecimento e à consciência dos outros algum esclarecimento cristão. E ele vai nos chamando para pensar que esta atividade em si mesma não requer grandes valores, grandes talentos ou grandes importâncias. Para se chegar ao sacerdócio é obedecer aos preceitos do sacerdócio e estar ligado às questões do mundo de forma a representar seguramente o projeto do sacerdócio. Basta que para isso, segundo a anotação dele, que haja aí a fluência da inteligência e a vocação, e a incursão na vocação. Para ser teólogo ou para ser intérprete da palavra, não há obstáculo, apenas a cultura intelectual e o estudo dos números e das letras, que é o suficiente. Pregar a doutrina de alguma maneira, a doutrina cristã de alguma maneira, não representa nenhum obstáculo relevante. É necessário tão somente que faça-se as colocações verbais necessárias para explicar, esclarecer. Aconselhar também não é uma tarefa de grande volume, é também um serviço peculiar, porque pode ser feito desde que haja sensatez e desde que haja a vontade de querer que o outro esteja esclarecido. Fazer pesquisas, indagações, não são trabalhos que requer, de alguma forma, uma especialidade muito valorosa, porque isso faz parte das ações humanas. Mas, fala ele, para que o outro desperte em si mesmo a cristandade que é preciso elevar na consciência e no senso para valorar o sentido da vida, aí já é um trabalho que precisa de um certo volume apostólico,
de um certo trabalho de valor que tenha esse sentido que a igreja de Antioquia representou com o apóstolo Paulo e com o discípulo Barnabé. Então, o Barnabé, o grande cooperador, tinha nas suas falas, na sua conduta e no seu jeito de ser, esses valores, essas qualidades que fizeram inflamar a fé viva naquele povo. E a igreja de Antioquia foi uma das maiores entre as primeiras igrejas cristãs. Barnabé chamou para si a responsabilidade de esclarecer consciências, de valorar as mentes e de encher os corações. E ele fez isso porque ele em si mesmo já carregava esses valores do trabalhador do Cristo. Que nós tenhamos esse propósito de não nos esquecer que a lição de Barnabé é a lição para nós que estamos querendo que o Cristo sobreviva no nosso meio, que o Cristo haja conosco e que o Cristo esteja presente nos corações que encontramos pelo caminho. Que nós não nos esqueçamos que esse padrão da fé, da boa fé, do homem de valor, do homem que defende a condição do Cristo, seja a nossa proposta constante nas nossas palavras, atos, pensamentos e sentimentos. Não é sem razão que Jesus ainda nos relembra que o reino dos céus está dentro de nós e que nós o colocaremos para fora quando altearmos os nossos sentidos, quando valorarmos as nossas emoções e quando nos tornarmos responsáveis uns pelos outros. Muita paz.